Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é um melhores do trimestre, porque a gente começou abril, já passou janeiro, fevereiro e março, já passou o primeiro trimestre. Eu fiz as minhas leituras no primeiro trimestre, não foi quantas eu gostaria. Se vocês têm acompanhado o vlog, vocês sabem por quê. Eu li, se eu não me engano, 10 livros. Desses 10 livros, eu selecionei 4 para dizer que foram realmente os meus favoritos desse trimestre. Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro é O Olho do Mundo, escrito por Robert Jordan. Já devem estar careca de saber, se vocês vêm acompanhando o canal, sobre a Roda do Tempo. O Olho do Mundo é o primeiro livro dessa série extensa, são 14 livros que não foram finalizados em vida pelo Robert Jordan. Ele fez, se eu não me engano, 12, e aí tiveram que chamar o Brandon Sanderson para finalizar a série, para fazer o 13 e o 14. Só que aí, o que é o Olho do Mundo, né? O Olho do Mundo se passa de uma premissa em que existe uma roda que tece as eras. Então, a cada girar dessa roda, nasce uma nova era. E toda vez que nasce uma nova era, nasce quem? Nasce um novo O Escolhido, nasce um novo pessoa que vai batalhar contra o mal. E a gente acompanha, aqui começa numa era nova, e a gente começa da premissa que existe em uma vila, em um vilarejo, um lugar bem ermo assim, meninos que são encarados como... Um deles vai ser encarado como o escolhido pelo Lordezão do Mal. E aí o Lorde do Mal, ele usa do seu poder malvado e dos seus, né, não é oficiais, né, são os seus seguidores, para conseguir capturar esses meninos. A partir do momento que ele conseguir entrar na cabeça desses meninos e manipular eles, ele vai ter o escolhido do lado dele. Então é muito grande a chance dele dominar o mundo inteiro e não ter alguém que vá contra ele. Só que nesse meio tempo não, né? Pelo outro lado, existe também uma organização de mulheres feiticeiras, que uma delas, que é a Aes Sedai, que é o nome dessa organização, vai encontrar esses meninos também para, na verdade, protegê-los e fazer eles usar da força deles contra o mal e não a favor. Então, o primeiro livro que eu gostei muito é O Olho do Mundo, escrito por Robert Jordan. Foi um dos meus favoritos aqui do trimestre. Eu não estou falando em ordem de menos para mais, tá? Estou só falando. O segundo é O Último Reino, escrito por Bernard Cornwell. Esse é um livro que já estava um tempo para ler. É um livro que eu tive um falso início, mas aí depois eu peguei de vez e eu gostei demais. Aqui a gente está num ambiente viking, então a gente está na Inglaterra em 866, se eu não me engano, é quando começa. E aqui, nesse livro, o Bernard Cornwell promete contar a história do rei Alfredo, que foi um rei ali que reinou na Inglaterra um bom tempo. Só que a gente começa a história e a história é contada por um nobre que foi raptado pelos vikings, chamado Uhtred. Uhtred, quando ele era pequeno, ele vivia ali na Nortúmbria, que era meio que o reino que ele tinha um condado. Os vikings invadem, matam o pai dele, o irmão, e raptam ele. E aí ele cresce junto com os vikings e se afeiçoando aos vikings. Só que ele ainda é um nobre inglês, ele tem que voltar, e ele acaba, depois do futuro, fazendo ali uma ligação entre Inglaterra e os noruegueses, os dinamarqueses, para conseguir meio que fazer essas jogadas políticas. E é muito, muito legal. Essa série também é uma série extensa, são 13 livros, e se chama Crônicas Saxônicas, e eu gostei demais também desse aqui. O próximo livro que eu vou falar é um livro que eu li em e-book, chamado O Poder da Espada, escrito por Joe Abercrombie. O Poder da Espada é o primeiro livro de uma trilogia. A trilogia chama A Primeira Lei. E é um livro que eu me surpreendi muito positivamente. É um livro que tem uma construção de personagens muito, muito, muito boa. A gente acompanha 3 protagonistas principais. O Glokta. Glokta é um inquisitor do reino. Inquisitor do reino. Inquisitor são aquelas pessoas que vão atrás de pessoas que querem prejudicar o reino de alguma forma para fazer elas confessarem por meio de torturas.
e aí ela vai para a justiça. Acontece que o Glokta, antes dele assumir esse cargo, ele era um espadachim muito, muito bom desse reino. Só que depois de quando estava rolando uma guerra, ele é capturado e ele é torturado no próprio calabouço desse reino inimigo. E aí ele é torturado demais, 2 anos. Então ele agora, depois que ele é liberado, 2 anos depois, ele já a perna tá ruim, ele não consegue endireitar as costas, eles destruíram os dentes dele e o intestino dele também, de tanta porrada, ele não consegue segurar. Então ele é um cara super quebrado que é o líder agora ali para fazer as pessoas confessarem. Então ele usa das coisas que torturaram ele e agora e por ele ter experienciado essa tortura, ele sabe direito o que funciona e o que não funciona para ele usar nos inimigos do reino ali, né, como um inquisidor. A gente acompanha Logan Nove Dedos, que é um bárbaro super forte desse reino, desse mundo, então ele é um cara meio errante assim, ele vai andando para lá e para cá, ele não tem um lugar fixo, ele é um chefe de um bando de guerreiros. Só que aí chegou um momento que ele meio que se desvincila desse bando para lidar com uma situação dele própria. E lógico que depois, né, os protagonistas têm os seus destinos todos entrelaçados. E aí a gente também tem a gente também tem o Jezal, que é um cara que conseguiu a posição ali no exército, uma posição boa no exército pela família rica. Então não é um cara que merecedor assim, então ele meio que vive tentando provar para a família dele que ele é merecedor do que ele tem. Então ali chega no momento que as histórias se cruzam e aí tá rolando também guerras nesse meio tempo. Então eles estão nessa ambientação de guerras e eles têm que meio que se juntar para lidar com as situações ali. É muito bom. E para finalizar, um dos livros que eu também mais gostei desse primeiro trimestre foi Prince of Thorn, escrito por Mark Lawrence. E eu digo que é um livro muito diferente das fantasias que eu tenho costume. Por quê? Porque é um livro em que o protagonista é um cara muito sádico, é meio sociopata assim mesmo. E eu digo isso por quê? Porque ele é um cara que, tipo, ele não tem... ele não, nada vai impedir ele de enfiar a faca na pessoa da frente se precisar, sabe? É um cara que... É um adolescente, no caso. Quem é o protagonista, né? Vamos começar daí. O protagonista é Jorg. Jorg, ele é um príncipe de um reino. E um dia ele estava passeando em uma carruagem com a mãe e com o irmão mais velho. O reino vizinho invade esse reino e meio que mata a mãe dele, agride a mãe dele, estupra a mãe dele, mata o irmão. Na algazarra ele é jogado dentro de um espinheiro, então ele meio tá ciente do que está acontecendo, ele tá vendo. E isso meio que vai ficando dentro do seu âgamo, né? Então, tipo, ele vai meio que... o ódio vem meio que corrompendo ele de dentro. Só que ele tá tudo ferrado, e ele vê a mãe, então, tipo, morta e tal. Quando ele se recupera, o pai dele fez um acordo com esse reino vizinho, então eles estão em tratado de paz ali. Mas ele quer a vingança dele, ele tem esse ódio. Então, na primeira oportunidade que ele tem, ele meio que foge desse reino para conseguir encontrar pessoas que vão seguir ele para ele conseguir a vingança que ele tanto quer. Então ele tem esse ódio que, puta, é foda. E o livro é um livro muito brutal, é um livro muito sangue, faca, tortura e jogar de precipício e monstros estranhos. E é o tempo inteiro dessa forma. O livro é em primeira pessoa, a gente acompanha o Jorg e ele sempre intercala 4 anos antes, porque o início do livro se passa 4 anos antes dos eventos lá da carruagem que mata a mãe. Não, desculpa. Os eventos hoje se passam 4 anos depois do que acontece lá na carruagem da morte da mãe e do irmão. Então a gente meio que vai aprendendo sobre o personagem de acordo com que a história vai se desenrolando. É um personagem muito legal. Uma coisa que eu gostei muito dessa série é que a gente vai meio que... Ele usa de muitas referências nossas, então ele fala sobre Shakespeare, sobre Platão, a gente fala, não, como que ele tem essas referências também? E aí a gente vai descobrindo que, na verdade, esse livro se passa, essa história de fantasia épica se passa no nosso planeta Terra,
mas muito tempo depois que aconteceu alguma coisa muito errada no nosso mundo. As dicas que dão é meio que teve alguma guerra nuclear, alguma coisa que explodiu tudo e agora a Terra voltou para feudos, reinos e tal, e a gente parte a partir daí. Então, meus livros favoritos desse trimestre foram O Olho do Mundo, o primeiro da Roda do Tempo, O Último Reino, o primeiro das Crônicas Saxônicas, o Poder da Espada, o primeiro da Primeira Lei, e o Prince of Thorn, que é o primeiro da trilogia dos Espinhos. Me conta aí quais foram os melhores livros que vocês leram nesse primeiro trimestre de 2021. Espero ver você num próximo vídeo. Tchau!